Sabe aquela sensação quando a gente olha para um texto e simplesmente não entende nada? E se existisse um método para decifrar qualquer assunto, por mais complexo que ele pareça? Pois é, na nossa análise de hoje, a gente vai desvendar exatamente esse método e transformar ele num verdadeiro kit de ferramentas para destravar o aprendizado. Todo mundo já passou por isso, né? Seja, sei lá, tentando aprender um idioma novo, encarando um artigo científico, ou até montando um móvel com aquele manual que parece estar em outra língua. Essa sensação de se perder num mar de informações é bem frustrante. Mas olha, a boa notícia é que tem uma saída. E a origem desse método é bem curiosa, viu? Ele foi criado, na verdade, para ajudar estudantes a passar numa prova, uma prova super difícil. Só que o que descobriram no processo vai muito, mas muito além de um simples exame. É tipo uma chave mestra para destravar o aprendizado de qualquer coisa. Então, vamos mergulhar nesse universo. Essa nossa jornada vai ser bem parecida com a de um detetive, saca? Primeiro, a gente vai entender qual é o desafio. Depois, vamos dar uma virada na mudança de mentalidade. Aí, a gente entra nas estratégias centrais, descobre a estrutura oculta por trás de tudo e, no final, monta o nosso kit de ferramentas universal. Bora lá? Então, aqui já vem a primeira grande virada de chave. Ser um especialista não tem a ver com ter uma memória de elefante, não mesmo. Tem a ver com ter um sistema, um método para organizar as informações na cabeça. Pensa só num chefe de cozinha. Ele não decora todas as receitas do mundo. Ele entende os princípios, os fundamentos da culinária. Ou seja, compreender de verdade não é só decorar, sabe? É conseguir conectar as ideias, explicar com as próprias palavras, conseguir aplicar aquele conhecimento em situações totalmente novas. É que nem aprender a andar de bicicleta. Ninguém decora um manual, né? A gente sente o equilíbrio e simplesmente pedala. Então, a grande lição aqui é essa. A ideia é deixar de ser um mero decorador de informações para se tornar um verdadeiro detetive do conhecimento. Em vez de tentar memorizar uma lista telefônica inteira, o negócio é procurar as pistas que levam ao que realmente importa. E agora que a gente já tem a nossa lupa de detetive em mãos, bora aprender as técnicas de investigação. E essa investigação se divide em duas etapas, basicamente. Primeiro, a gente aprende a ler a cena do crime, ou seja, a decodificar aquelas informações mais superficiais, e depois a gente mergulha fundo para encontrar a arma do crime, que é a estrutura profunda que revela todo o mistério. Imagina o seguinte, a gente vai explorar uma cidade nova. Ninguém sai andando por aí a esmo, né? A primeira coisa é olhar um mapa. Pois é, o escaneamento é exatamente isso. Uma olhada rápida no mapa do texto. Quem escreveu? Quais são as palavras-chave? É um artigo, um relatório? Só essas pequenas pistas já dão uma baita ideia do que esperar e por onde começar a exploração. Ok, depois de dar essa olhada no mapa, aí sim é hora de desmontar o quebra-cabeça. A análise é exatamente isso. É pegar o todo e separar em pedacinhos para entender como cada peça se encaixa. É tipo um mecânico que desmonta um motor inteiro só para entender como ele funciona. Beleza, se a análise é desmontar o motor, a síntese é montar ele de volta. Só que agora, entendendo perfeitamente como cada peça ali funciona. É aquele momento eureka, sabe? Quando todas as pecinhas se encaixam e a imagem completa finalmente faz sentido. E aqui a gente chega no verdadeiro superpoder do nosso detetive, a inferência. É a habilidade de ler o que não está escrito, de ler nas entrelinhas. Por exemplo, se um texto diz que João saiu de casa com um guarda-chuva, o que a gente deduz? Que provavelmente estava chovendo ou que a previsão era de chuva. O texto não fala isso com todas as letras, mas a gente conecta os pontos. Tá, mas por que essas técnicas de detetive funcionam tão bem, afinal? É porque por trás de todo o texto, de todo o sistema complexo, existe uma arquitetura secreta. Uma espécie de planta baixa, que revela como tudo aquilo foi construído. E é exatamente essa planta que a gente vai conhecer agora. E essa arquitetura se divide em 3 níveis. Pensa numa construção mesmo. Primeiro, vem a morfologia. Esses são os tijolos, ou seja, como as palavras são formadas. Depois, vem a sintaxe, que é como esses tijolos se juntam para formar as paredes, as frases. E por fim, a semântica, que é o prédio completo, o significado geral que aquela construção toda transmite. Olha só que interessante isso na prática. Pega palavras como washable, lavável, ou writer, escritor. O finalzinho able indica a capacidade de.
O final er indica aquele que faz. Quando a gente começa a reconhecer esses pequenos tijolos, dá para decifrar o significado de um monte de palavras novas sem nem precisar de dicionário. E para finalizar essa nossa construção, a gente precisa de 2 elementos essenciais: coesão e coerência. Pensa assim, a coesão é o cimento que liga os tijolos e as paredes, sabe? São as conexões gramaticais. Já a coerência, essa é a lógica da planta baixa. É o que garante que o prédio não vai desabar, que tudo faz sentido no final das contas. Ok, então, a gente já aprendeu a ser detetive, a escanear, a analisar, inferir e até a entender a planta baixa dos textos. Mas, e se todo esse kit de ferramentas não servisse só para ler? É aqui que vem a grande virada da nossa história. Pense em aprender a programar, por exemplo. É preciso entender a sintaxe, as regras da linguagem, e a semântica, a lógica do programa. Ou, em teoria musical, é preciso analisar a estrutura da música, as notas, os acordes. Isso vale até para entender um plano de negócios. O método é sempre o mesmo: desconstruir o que é complexo em partes mais simples. Então, o grande segredo é este. A mudança é parar de colecionar informações soltas e começar a entender o sistema que existe por trás delas. Em vez de memorizar cada árvore uma por uma, o objetivo é aprender a enxergar a floresta inteira. É essa mentalidade que transforma um eterno iniciante em um verdadeiro mestre. Com esse novo superpoder em mãos, aquele assunto que sempre pareceu um monstro de 7 cabeças se torna, na verdade, só um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. A pergunta agora não é se é possível aprender, mas sim o que dominar primeiro. O universo do conhecimento está aí, à espera. Qual vai ser a primeira conquista?